Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve, meus amigos e amigas, tudo bem? Oscar de Melhor Edição 2020. Juntamos aqui o time de cinéfilos do Sala para discutir a premiação deste ano. Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa e Parasita. Como julgar um filme pela edição? Será que o prêmio desse ano foi justo? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com Davi Donato. Fala, galera, beleza? Renato Gaiarsa. Fala, povo, tudo bom? E Gustavo Heineken. E aí, gurizada, beleza? Mas, galera, antes de começar esse episódio, a gente quer mandar aqueles recadinhos para vocês sobre os nossos patrocinadores. A gente vem aqui lembrar para vocês do AV Makers. Eles são uma plataforma de cursos audiovisuais para filmmakers e videomakers. Se você edita, se você filma, se você ilumina, se você produz, você tem que entrar no site dos caras, que é o avmakers.com.br. Lá você encontra curso de software de edição, curso de drone, curso de linguagem, curso de produção. Tem um monte de curso lá, né, Marcelo? É isso aí, se você entrar nesse link que o Rafa falou, você vê lá todos os cursos, todos os detalhes do AV Makers, mas o legal mesmo para você que é ouvinte do Sala é entrar no avmakers.com.br/sala. Ali você vai ver outros benefícios, outras vantagens em relação a quem não é ouvinte do Sala. Então você vai ter valores menores, você tem sempre promoções e vantagens que o pessoal lá do AV Makers está criando para trazer mais vantagens aí para você. Exatamente, o AV Makers é o nosso parceiro e eles estão sempre preocupados com os ouvintes e apoiadores do podcast Sala de Edição. Então entra lá que você realmente vai gostar muito. A gente aqui do Sala tem feito cursos com eles e os cursos são muito bons. Então invista em você, invista na sua carreira, invista no seu upgrade aí como editor, como profissional de audiovisual, que vale muito a pena. Você vai ver o retorno em pouco tempo e a gente realmente fica muito feliz que o AV Makers tá junto com a gente nesse ano de 2020. Então a gente de coração estende essa indicação para vocês, avmakers.com.br/sala. Entra lá e confira o seu desconto. E falando em curso, Rafa, a gente tá falando de um curso online, mas vamos lembrar que a gente também tem ótimas promoções para um curso presencial, que é o curso de especialização em edição de filmes da EBAC. A EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e eles estão com super desconto aqui pra gente, com uma vantagem de parcelamento também para quem quer fazer esse curso de edição de filmes. Você sai de lá com diploma de especialização. Com o canudo embaixo do braço, meu querido. É isso mesmo. A gente fez, inclusive, um episódio especial com eles ali, com o Jair Pérez e o Dudu Zic, que são os coordenadores do curso. A gente destrinchou tintim por tintim o curso. Tá muito bacana. Eu estive lá presencialmente, pude conferir as estruturas da EBAC, conhecer mais de perto e, lógico, fui lá batalhar aquele desconto pros ouvintes do Sala de Edição. Então, galera, quem é ouvinte do Sala ganha 10% de desconto no curso. E para melhorar ainda mais, se você for apoiador do Sala VIP, você ganha 15% de desconto. Tá imperdível. Entra lá no site dos caras, ebac.art.br. Tem aqui o link na descrição do episódio, mas se você quiser digitar ebac.art.br, vai lá em cursos, tem lá especialização em edição de filmes. Dá uma olhada, ele dá aquela lida com atenção. Olha lá o PDF que eles têm disponível lá da ementa do curso, que você vai ficar apaixonado e vai querer fazer o curso. E lembrando, Rafa, que você conseguiu lá com eles o parcelamento, não só esse desconto, mas também tem um parcelamento para quem é do Sala VIP. Então, é porque o normal deles lá é pagar em 6 vezes, né? Porque é um semestre. Só que o que a gente conseguiu? A gente conseguiu esse mesmo valor, quer dizer, além do desconto, né? A gente não conseguiu o mesmo valor, a gente conseguiu um valor menor, né? E além de conseguir um valor menor, a gente conseguiu mais prazo para vocês pagarem. São 12 vezes sem juros. Então, galera, tá imperdível, tá super acessível. Para quem for assinante do Sala VIP, são 12 de R$ 654,50. E lembrando que o curso começa agora em março de 2020, então não perde tempo, corre para se inscrever. E todas essas promoções que a gente falou aqui, se você tiver qualquer dúvida, faz o seguinte, entra no saladeedição.com.br, clica na capinha do episódio e você vai ter todos os detalhes do que a gente falou aqui agora para você tirar dúvidas, pensar direitinho e poder estudar com facilidade nesse ano de 2020. É isso aí, digo e repito, invista em você, meu querido, invista na sua carreira, invista no seu know-how e aumente o seu valor aí, fature mais em 2020, alcance novos voos aí, novos patamares. 2020 vai ser o ano da virada. Estou aqui profetizando, Marcelo Ferraz.
Amém, Rafa Costa. E só lembrando pra vocês, antes de a gente começar o episódio, que dias 21 e 22 de março de 2020 vai acontecer o primeiro grande encontro de montagem, que é coproduzido pela EDT e pela AMC, que são as associações de editores e montadores lá do Rio de Janeiro e aqui de São Paulo. Então a galera se juntou para fazer um único evento que vai ser intercalado, um ano em São Paulo, outro ano no Rio de Janeiro, e nesse primeiro ano vai ser em São Paulo, ali na Unibis Cultural, na Zona Oeste, ali em Pinheiros, do ladinho do metrô Sumaré, vizinho de muro ali, não tem erro, muito seguro, muito fácil de chegar. Reserva essa data, 21 e 22 de março, você não pode perder esse grande encontro. O Sala de Edição vai estar lá, os nossos colaboradores vão estar lá, a gente vai estar fazendo episódio e vai ter muita gente legal, muita palestra bacana, muita masterclass, tá imperdível. E o que é legal, pessoal, a gente já falou aqui, é que o evento é gratuito, então é uma coisa aberta para toda a comunidade de editores, mas, obviamente, tem custos para serem pagos, e o que eles estão fazendo é o quê? Um financiamento coletivo, que eles fizeram através do site Benfeitoria. Então, se você quiser ajudar o evento, basta entrar lá, eles têm uma gama de benefícios, então você pode ter desde o seu nome exibido na tela, ou ter uma mochila, ou ter uma bolsa, ou ter um bloquinho. Aquele souvenir, eu adoro cacareca, eu vou comprar, ainda não assinei, mas eu vou lá. Também camiseta. Legal. Tem também os cursos, você pode fazer cursos ou fazer consultorias com diversos editores, e você tem também licença de software com desconto. Então você pode comprar ali licença o Creative perpétua Cloud. da Avid, né? Tem o Creative Cloud da Adobe também, né? E tem, como o Marcelo falou, que é muito interessante, são essas consultorias aí, né? Tem com a Jordana Berg, tem com o Lucas Gonzaga, o Leopoldo Nakata, enfim, tem uma galera ali. Entra lá no site benfeitoria.com/grande encontro de montagem. Se você for aí na descrição do episódio, você vai achar o link, clica lá e veja todos os detalhes desse encontro imperdível. Pessoal, deixa eu interromper um pouquinho aqui essa mensagem, porque depois que a gente gravou, chegaram novas informações a respeito do evento e eu queria passar aqui para vocês. O Pablo Barbieri, que é o montador do Relatos Selvagens, a gente já tinha falado que ele era o nome anunciado para o evento. A gente sabe agora que ele vai debater, ele vai ser entrevistado pelo Federico Brioni. O Federico Brioni, para quem não conhece, ele é o montador do Coisa Mais Linda, a série do Netflix. Ele tem vários filmes e séries no currículo e ele, entre outras coisas, concorreu na categoria montagem ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro com o filme O Doutrinador. Então ele vai estar lá conversando com o Pablo Barbieri. Além disso, além do Federico e do Pablo, a gente vai ter, olha só, o Eduardo Serrano, de Bacurau, vai estar presente lá também, dando palestra. Se você não ouviu o nosso episódio de Bacurau com o Eduardo Serrano, dá uma olhada lá, tá muito legal. Eduardo, super gente boa. Ele fala um pouquinho da carreira dele e vai estar presente lá no evento. A gente vai ter também a Karen Harley, que, entre outros filmes, editou Que Horas Ela Volta, e ela é uma das editoras do Democracia em Vertigem. Então, muito legal ter a presença dela também. Além desses editores, a gente tem também o pessoal que trabalha no mercado de streaming. A Hannah Weisman, que é a gerente criativa do Netflix, vai estar presente. E a gente vai ter também o Tetel Queiroz, que é responsável pelo streaming da Fox. Então, só nome de peso, só nome legal dentro do evento. Então, gente, muito bom mesmo. Então é isso, pessoal. Eu interrompi aqui rapidinho porque eu não queria que vocês ficassem mais uma semana sem essas informações, porque é gente muito boa que vai estar nesse evento. Então vamos voltar aqui para as mensagens. Venha fazer parte dessa grande festa que os editores do Brasil inteiro vão fazer em São Paulo, ali na Unibis Cultural. Então marca aí na tua agenda, 21 e 22 de março. Rafa, eu tô ouvindo uma música aqui, eu acho que estão chamando a gente pro tapete vermelho, hein? Vamos nessa? Opa, olha lá, vamos lá, rapaz. Estender aqui, eu encontrei, ó, tô fazendo aquela dancinha do Brad Pitt aqui já pro diretor. Opa, e aí, mano? Look out there. Out there is the perfect lap. You see it? I think so. Most people can't. Carroll Shelby. Maybe. Lee Iacocca, Ford Motor. Suppose Henry Ford II wanted to build the greatest race car the world's ever seen to win the 24 Hours of Le Mans. What's it take? Well, it takes something money can't buy. Money can buy speed. What isn't about speed? You need a pure racer behind the wheel of your car. That's Ken Miles. I don't trust him an inch. We heard he's difficult. No, Ken's a puppy dog.
Muito bem, pessoal, estamos aqui reunidos novamente em mais um episódio sobre o Oscar, agora edição 2020, e eu não posso deixar de começar este episódio dizendo, meus queridos, que a gente fez um bolão sensacional por sugestão aí do Renato Gaiarsa. Ele fez a planilhazinha ali, a gente se divertiu um bocado, hein, galera? Fez planilha, ficou sério, né? Quando fez planilha, a coisa fica séria. Só não rolou dinheiro. Quem ganhou, né? Pois rapaz. O último a preencher o bolão foi quem ganhou. Será que teve fraude nisso daí, ô Pois Donato? Não. Ó, ano que vem eu quero jogar por dinheiro e eu vou revelar uma coisa pra vocês que eu não falei no dia. Na hora que a gente tava assistindo o Oscar, eu tinha assistido dos 10 concorrentes a prêmio principal, eu tinha assistido exatamente um filme e meio. De domingo até hoje eu corrigi esse erro pros filmes de edição, mas eu ainda tô devendo vários filmes aí. Pois é, pra provar que não precisa ver os filmes pra saber que filme vai ganhar Oscar. Né? Pois é. Eu fui atrás dos prêmios lá das guildas, lá das organizações, eu li um pouco a respeito, e aí fui nos favoritos, e o azarão lá que foi o Parasita, eu quase coloquei que era o meu favorito, mas eu falei, não, eu acho que 1971 vai ganhar, mas foi o suficiente pra conseguir ganhar. 17, né? 1917. Falei 1970, né? 1917. Só para os ouvintes se situarem, o Marcelo Ferraz, que foi o campeão do nosso bolão, inclusive também do outro bolão que ele participou, que daqui a pouco ele conta, teve até estatueta que ele ganhou lá, ele só errou 2 palpites, não foi isso? Cara, foram sendo que 3. Eu errei um dos 2 de som, não lembro agora qual foi, se foi som ou mixagem. Foi mixagem. Que eu tinha colocado os 2 de som para Ford vs Ferrari, um deles acabou indo para 1917. O Democracia em Vertigem, que eu coloquei o favorito, apesar de eu ter lido que realmente o Indústria Americana ia levar, mas eu falei, não, esse aqui eu vou com o coração, porque vai que dá uma sortezinha. Você até avisou, né? foi com o coração. Aí vai te dar um desconto aí. Foi com o coração. Esse erro aí a gente dá um desconto. Quer dizer, você errou 2, na verdade. E melhor filme também, né? Rapaz, eu fiquei com orgulho. Falei, esse é meu querido do Sala de Edição, rapaz. Tá achando o quê? Eu ia errar realmente, pra valer, o melhor filme e ia errar esse de som. Porque eu achei que a academia fosse realmente dividir o prêmio de direção, ia dar meio um prêmio de consolação pro diretor do Parasita e ia dar o melhor filme pra 1917. Mas, pra minha alegria, o Parasita levou os 2. Para nossa alegria. Não, pra alegria geral, né, cara? Eu também. Todos nós ficamos em êxtase ali no grupo. Muito. Eu acho que eu fui o único que talvez não concordou tanto, mas de fato é um puta filme maravilhoso. Eu não imaginava, cara, que... Assim, eu pensei em vários cenários, mas eu não imaginava que ele iria ganhar estrangeira e melhor filme, sabe? Eu achei que se fosse um, ia acabar não ganhando o outro. E normalmente acontece isso, né? O que eu acho que aconteceu é que foram 2 grupos diferentes. Teve o grupo da galera que falou, eu vou colocar Parasita como melhor filme estrangeiro, mas não melhor filme, porque vou escolher outro para melhor filme. E teve outro grupo que fez exatamente o contrário, só que aí somou esses 2 e esses 2 grupos foram majoritários e aí deu nos 2. Bom, nunca aconteceu antes, isso é fato. E abrindo um pouco de espaço para isso também, a nossa ideia aqui é falar sobre edição, sobre o prêmio de melhor edição, né, obviamente. Mas eu acho que a gente tem espaço aqui para falar. Daqui a pouco a gente vai chamar uma questão aí que o Heineken levantou pra gente, muito interessante pros ouvintes aí. Mas antes disso, eu queria saber a opinião de vocês quanto ao Parasita, que foi o grande vencedor e a grande surpresa. Todos vocês gostaram muito? Ou ok, é um filme ok? Qual que é a impressão de vocês? Vamos começar pelo Heineken, eu quero saber um por um. Cara, eu acho o filme fantástico, eu não tinha muita... Na verdade, eu fui assistir o filme sem saber nada, sem ter nenhuma referência. Eu só tinha ouvido um amigo meu falar, olha, eu acho que você vai gostar desse. Tem umas pessoas falando aqui fora e tal. E eu já sabia que ele era um filme que era pra festival. Imaginei que ele nunca fosse entrar no circuito. Inclusive, eu fui assistir num cinema totalmente B aqui em Vancouver. Ele nem saiu no início, na primeira vez. Ele nem tava na bandeira do cinema grande que tem aqui. E eu fiquei impressionado, cara, com o filme. Eu achei o filme brilhante, assim. Achei a edição do filme incrível, né? Com um storytelling absurdo, muito bem contado mesmo, muito bem amarradinho. Eu gosto muito de assistir performance, né? Interpretação e atuação de atores que não sejam ocidentais, porque é uma outra textura, né? São outras curvas dramáticas que os caras fazem. E eu achei, assim, a temática é muito fera, né? A temática é fantástica, assim, a forma como ele lida com a questão da pobreza e do capitalismo,
capitalismo. Mas o que eu mais gostei realmente do filme todo é que ele, pra mim, ele tem um range muito grande de emoções, né, e de características, né? Ele tem coisas de humor, ele tem coisas meio goofy, meio silly, bobinha, e também tem um pouco de terror, e tem um pouco de rock and roll, sabe? Ele tem uma miscelânea, um pouco de tudo, que eu achei uma grande coisa isso, sabe? Não tem uma definição de, é um filme de drama. Na verdade, eu acho que ele se define como uma comédia dramática, né? Um drama satírico ou alguma coisa assim. Então eu achei fantástico e achei justo ganhar. Esse ano, eu acho que todos que estavam concorrendo ao melhor filme, eu achava que valeria qualquer um que ganhasse. Ele poderia receber o título de melhor filme daquele ano. Mas eu acho que Parasita, pelo menos nesse momento, tem um pouquinho de coisa a mais, assim, né? Muito bem. Eu sei que o Renato Gaiarsa ele mandou até pra mim aí, ou lá no grupo da associação, não lembro agora. Você mandou a foto da estante no nosso grupo aqui da gravação do episódio, você mandou a foto lá da estante que você tem ali separado. Aliás, eu estive presencialmente na casa, tive essa honra de estar lá na casa do Renato Gaiarsa. Ele tem um quarto inteiro, meu amigo, é uma ala de uma videolocadora separada por diretor, cara. É muito foda. O cara tem uma coleção de Blu-rays fantástica. E você Como é que você me mandou... separa por diretor aí? Você separa por diretor alfabético, em ordem alfabética? Diretor alfabético de sobrenome. Olha só. Sensacional. Inclusive, o do Bong Joon-ho, eu precisei mudar, porque eu tinha colocado, acho que no J, e se não me engano é o... Não, eu tinha botado no H, mas o que conta é o J, porque é Joon-ho... Isso, que é junto com o If, né? Então, mas o Bong Joon-ho, eu lembro que o primeiro filme que eu vi dele foi o Mother, e eu fui às cegas ver numa mostra aqui em São Paulo. Aí pirei no filme, aí soube que tinha amigos meus que já conheciam, obviamente, porque ele já tinha feito alguns filmes antes. E aí, ao longo dos anos, assisti os filmes anteriores dele e foi acompanhando o que ele veio fazendo, né? Então, quando chegou em Parasita, muito assim do estilo que o Heineken conseguiu descrever bem aí, que mistura muita coisa, mistura humor, mistura terror. Então, acho que a junção dessas coisas, que é algo que ele faz muito, é algo que eu já estava meio acostumado, mas a questão do tema e como ele tratou a história envolvendo toda essa questão social, eu achei bem bacana. E até lembrou um pouco também outros filmes, inclusive sul-coreanos, que tratam um pouco do assunto, tipo... Como é o nome, Davi? Do ano passado, Burning. eu acho. Pois é. Então, eu acho que é algo que está bem em voga lá na Coreia do Sul e que parece um pouco com a história de algumas capitais aqui no Brasil, né? Questão de desigualdade muito forte por conta do crescimento econômico. Então, acho que ele consegue contar uma história muito legal do ponto de vista narrativo mesmo, de personagem, mas também tocando nesses assuntos. Então, ele ter ganho foi inesperado para todo mundo e eu torci pra caramba e fiquei muito feliz quando ganhou, porque representa muita coisa que eu acho que a gente vai falar aqui ao longo do programa, né? E representa também que o Oscar, a partir de agora, se torna uma coisa mais mundial, que até então era muito focado em cinema americano, né? Então acho que é uma oportunidade de abrir o leque um pouco. E coincidentemente, a categoria de filme estrangeiro mudou de nome esse ano, né? Para filme internacional, até o Bong Joon-ho falou... Ele até citou, né? O diretor citou. Sou o primeiro a ganhar o internacional. Não, a gente poderia passar o programa inteiro falando das premiações, o que foi ele receber em coreano com o tradutor. Teve tanta coisa que foi legal por conta do Parasita nesse Oscar, que valeria o programa inteiro para falar disso, né? Porque os discursos dele foram muito bons, a homenagem a Scorsese, eu acho que foi o que fez essa festa legal, foi o Parasita. Dos diretores coreanos desses últimos 20 anos, o Bong Joon-ho é um cara que eu gostava menos. Nunca fui fã de nenhum dos filmes dele. O Parasita, eu acho melhor dos que eu vi, né? Eu não vi todos, mas eu vi a maioria. Não, e tem uma leva de filmes com essa temática social que estão sendo muito discutidos agora também, né? Tem, se não me engano, Odisseia dos Tolos. Eu não cheguei a ver, mas eu vi comparações de Odisseia dos Tolos com Bacurau e com Parasita. Eu vi uma crítica falando que seria uma trilogia, né? Seria uma trilogia sobre o capitalismo, sobre a questão das desigualdades. O Knives Out, do Rian Johnson. E o japonês aquele, o Shoplifters. Vocês viram esse? Shoplifters do ano passado também, não. sim. Foi ano passado? Foi, ano passado. Ano passado você quer dizer 2018 ou ano passado você quer dizer 2019? Ou esse ano é 2020 já? Não, acho que é de 2018. Desculpa. Acho que é 2018, mas a gente assistiu ano passado, não é isso? Sim. Mas ele concorreu para prêmios no ano anterior. Ele entendi. Vai como 2018 e a gente viu no começo de 2019, sei lá. E você, Marcelão, o que você achou? Eu gostei muito do subtexto do filme, dessa discussão dele, dessa questão social, do capitalismo, e eu achei muito interessante que ele não torna vilão nenhum dos personagens, né? Você tem aquela família ali no início que
você começa a entender o caminho que eles estão indo e, de certa forma, você pode reprovar, mas ao mesmo tempo entender o que eles estão falando, o que eles estão fazendo ali, mas ao mesmo tempo a família rica, ele também não vilaniza, eu acho, a família rica. Ao mesmo tempo que você tem questões da futilidade, eu acho que o termo parasita, o legal do filme é isso também, você pode usar isso para todo mundo ali, todo mundo tem um pouquinho de estar explorando uma situação e tá sendo explorado ao mesmo tempo, e claro, principalmente eu acho que voltado uma crítica às questões dos ricos ali, mas eu achei interessante que existe um certo equilíbrio. E eu fiquei pensando ninguém muito... é bonzinho também, né? Ninguém é vilão, mas ninguém é bonzinho também. Isso. Exatamente, não tem nada preto e branco ali, né? E eu fiquei muito curioso para saber como é que foi a reação desse filme passando lá na Coreia, porque é uma realidade, tava vendo muito comum, né, essa questão da moradia nos porões lá, o que seria o equivalente das nossas favelas aqui. Então eu acho que, da mesma forma que Bacurau, muita gente aqui no Brasil ficou chocado, ficou balançado com a temática do filme, como o filme é forte, eu fico pensando como é que foi isso lá para eles. Eu não tive acesso a nada a respeito ainda. Eu conversei com uma coreana só, uma sul-coreana amiga minha aqui, que estudou comigo, mas foi só ela não é muito de assistir, ela é de VFX, ela trabalha em VFX, ela não é muito de assistir muitos filmes e fazer isso que a gente faz, que é ficar, né, numa digressão, entendendo. Ela assiste, gosta e pronto, sabe? Mais simples. E aí eu perguntei pra ela falou, eu gostei. Eu falei, mas caraca, você não tá vendo que tá tendo uma sensação? Isso foi bem antes, assim. E ela talvez vai ganhar o Oscar, vai pro Oscar, não sei o quê. E ela disse, é meio clichê. Foi tipo essa a percepção dela. Mas eu acho que ela tem uma percepção, por ela estar aqui, pelo que ela faz, eu imagino que ela pertença à parcela bem rica da sociedade coreana, sabe? Não dá pra fazer um recorte, né, direito. A minha crítica básica negativa do Parasita é que a primeira metade do filme é como se fosse o melhor episódio possível da Grande Família. Que é legal, assim, é muito bem feito. O começo lá é muito style, não, né, bom, cara? o começo é bom, o começo não é ruim, mas é que o tipo de personagem é uma coisa muito comum, muito familiar pra gente aqui no Brasil. Sim, É aquele pessoal coisa que de tá lutando pra sobreviver, né, cara? De pobreza, o pessoal que faz a gente tá o que acostumado precisa. a ver isso, a viver. Isso, faz o que Um tem que fazer Agostinho, pra né? sobreviver, É uma seja família lá. de Agostinhos. Pois é. Ah, agora eu entendi. Mas depois a o filme referência. mistura Tava e jogando tal. no Google aqui pra saber o que era que vocês estavam falando. Para os ouvintes mais desavisados, o Heineken é um rapaz retirado ali nas montanhas canadenses, ali em Vancouver. Nem sei se Vancouver tem montanha, mas enfim. Tem muita montanha. O Gustavo tá lá há um bom tempo. Quantos anos você tá aí, Gustavo? Cara, vai fazer uns 4 anos agora, eu acho. que Então eu tô você aqui. lembra de Grande Família, pô? Mas eu não assistia TV no Brasil, cara. Eu assistia muito Eu também pouco. não assistia Grande Família, mas eu já vi. Eu tenho familiaridade pelo que é. Mas enfim, não Eu não precisa tava saber. associando, que é com o Pedro Cardoso, né? Que é o Isso, Agostinho, isso, né? Que vocês falaram. Isso, exatamente. Agora eu me lembrei. É porque eu não tava, eu não tava associando Grande Família, porque falou Grande Família, pensei na família tradicional, já foi tipo, aí foi pro outro lado. Ah, entendi. Diga. Não, só em termos, porque foi o Marcelo que perguntou sobre a recepção na Coreia do Sul, pelo menos em termos de bilheteria, eu pesquisei aqui, e pelo menos da bilheteria mundial do filme, metade veio da Coreia do Sul. De 165 milhões arrecadados, 72 veio da Coreia do Sul, que significa que fez bastante sucesso lá com o público. Ele é muito grande. Legal. Inclusive, a bilheteria deve aumentar muito, porque eu já vi notícia tanto do Brasil como dos Estados Unidos da bilheteria ter estourado a partir de ontem, né? Depois do Oscar. E o circuito tá aumentando, vai entrar em mais... Isso, vai aumentar, Tem algumas centenas a mais de cinemas nos Estados Unidos, então realmente vai ser mais um fenômeno. E Rafa, você tinha falado aí que você não tinha concordado exatamente com as nossas opções lá do bolão. O que você sentiu em relação ao Parasita? Não vamos falar do bolão, né? Porque eu levei uma lavada ali, rapaz. Eu acho que eu só fiquei na frente do Heineken, não foi isso? Não, Rafa, você foi o último. Eu não vi. Eu dormi antes das 3 últimas categorias e eu vi que eu tava na frente do Heineken. Falei, bom, pelo menos eu não sou o último, mas acabei de saber dessa notícia. Você tá na mais triste lanterninha. ainda. Não, muitos ali eu fiz que nem o Marcelo, não tinha assistido. Assisti uns 4, eu acho. E aí eu acabei no chutômetro mesmo, acabei não gastando esse tempo de pesquisar pra ver quem tava melhor ali pra mandar bem no bolão. Mas nessa questão do Parasita, eu gostei. É que eu não sei, cara, tem alguns pontos aí. É um puta filme, eu concordo com tudo que vocês falaram até agora. Mas eu acho que eu tô ainda meio triste pelo Bacurau, tá ligado? Mas Bacurau vai ano que vem. Não esquenta não. Bacurau vai estrear nos Estados Unidos agora em março. E tem toda a chance de estourar no ano que vem.
Tem chance. Eu achei que ele tinha perdido a vaga porque, enfim... Quem foi escolhido foi o Vida Invisível, que foi escolhido pelo Brasil, né? Pra porque não estreou lá, estrangeiro. então se a gente resolver indicar, o negócio é o governo querer indicar esse filme, né? Na verdade... Não é o governo que indica. Não é o governo, Não né? é o governo. Quem indica são os cineastas ali do... Mas o governo da comissão. ratifica, né? Eu acho que não, cara. Bom, não tenho certeza da informação, mas... vamos atrás disso e depois a gente traz essa informação. Mas, enfim, por conta de Cannes e tal, e tinha essa expectativa do Bacurau aí e tal, e ficaram assim, parasita e tal, não, porque não vai ter chance e tal. E eu, de fato, eu acho que eu gostei mais do Bacurau do que do Parasita, e eu fiquei com isso na cabeça. Você gostou mais do Bacurau que o Parasita também? Gostei. Bacurau eu acho enfim, incrível. aí eu fiquei com isso na cabeça. E outro, eu assisti o Era Uma Vez Hollywood, que ok, super enlatado, fala sobre eles mesmos, né, lá na Califórnia, em Hollywood, e Brad Pitt, aquela coisa toda, Leonardo DiCaprio, né. Mas, cara, eu achei um puta filme. Eu também eu sei que eu sei que você... Não, quem que foi que me falou que não achou dos melhores do Tarantino, né? Eu não lembro quem falou, enfim. Acho que o Garça, né? O Garça não gostou muito, né, do Era Uma Vez Hollywood. Eu reassisti até há umas 2 semanas aqui com minha esposa e gostei um pouco mais do que a primeira vez. Eu acho que é pra digerir um pouquinho melhor, já sabendo mais ou menos o que esperar. Então, na minha opinião, deixar da emoção de lado, essa coisa... Porra, eu fiquei muito feliz pelo diretor, de ser sul-coreano... pela temática do filme, né, a mensagem que traz e tal, mas eu ainda gostei mais de Era Uma Vez em Hollywood. Mas assim, concordo com vocês e compartilho dessa alegria. Muito legal ver o primeiro filme não americano, né, não falado em inglês ou alguma coisa assim, que ganha como melhor filme, e é bonito ver como os caras têm evoluído lá, né. Eu só tô esquecendo um pouco do Artista, de 2011, né, que é um filme francês e mudo. Mas o Artista, ele foi coproduzido pelos Estados Unidos, inclusive tem o John Goodman, se não me engano, né, e eu acho que eu li em algum lugar, mas eu acabei não confirmando, que ele foi filmado em Los Angeles. Não, foi filmado em Los Angeles. Então acho que, assim, 100% fora de qualquer ligação com os Estados Unidos, foi o primeiro filme. Mas até o lance do formato de produção, né? O Parasita seguiu o formato de linha industrial que o cinema coreano faz, né? Então eu tava ouvindo a entrevista com o editor do filme falando sobre o diretor e sobre as relações deles, e tipo assim, eles não usam deles, eles não fazem pós-produção da mesma forma como o Ocidente faz pós-produção. Então o tratamento que eles deram pra esse filme foi um filme efetivamente dentro da perspectiva sul-coreana, né? Que o poder fica sempre na mão mais do diretor do que no produtor. Inclusive, isso foi uma coisa que o editor falou, que ele percebe que nos Estados Unidos, na América como um todo, em Hollywood, a produção tem uma força muito maior sobre o corte, sobre a forma como aquilo vai ficar depois que fez a filmagem. Que o diretor tem muito controle até a hora que termina as filmagens. Mas depois que termina aquilo, a produção, que é quem pagou o filme, quem tá por detrás, tem uma decisão muito grande, né? E na Coreia eles não usam muito, ele citando, né? Que eles não usam muito essa figura do produtor. O produtor dá um cheque meio que em branco pro diretor e fala, ok, vai lá, e quando você terminar, o problema é seu. Se der certo, vai ser bom, se der ruim, o problema é seu, e fica meio responsabilidade da criação. Então eles não têm, por exemplo, eles não têm uma pós-produção efetivamente, porque o editor tá dentro da produção. Eu achei isso muito curioso. Então, assim, mesmo que seja com influências externas, o fazer o filme foi muito mais vinculado ao lance da Coreia, né? Do que os outros, por exemplo, o Okja, que ele fez. O editor falou que ele ficou sabendo que existia a figura do Dailies quando ele foi fazer o Okja, porque era Netflix. Aí a produtora, que é a Netflix, começou a pedir, eu quero ver o deles, né? Eu quero ver as filmagens. Ele falou, cara, a gente não faz isso. A gente filma e o diretor vai pra casa e ele corta meio que um assemble e no dia seguinte ele decide o que ele vai filmar de novo. A gente meio vai fazendo tudo ao mesmo tempo, assim. Tipo, é meio teatrão a coisa, né? É misturado tudo junto, sabe? É uma coisa mais autoral, talvez, né? Deve facilitar muito mais o cinema autoral, inclusive. Segundo né? ele, nessa entrevista do Rough Cut, que é o podcast que ele participou, o editor, é porque eles têm menos departamentos, eles têm menos gente. E o que obriga, segundo ele, que obriga cada pessoa a ter uma habilidade maior. Então, todo mundo tem um pouco de diretor, um pouco de VFX, um pouco de áudio, todo mundo tem um pouco de tudo, porque a equipe é menor, trabalha com menos orçamento. Então, todo mundo que entra no projeto entra pra fazer um monte de coisa, né? E a equipe dele é fantástica. Tipo, a tradutora dele é uma diretora de cinema, né, na verdade. Ela não é uma tradutora apenas. Ela tá na equipe, sacou? Essa menina lá é uma diretora. Ela já até deu uma entrevista falando, não, eu um dia vou fazer. Sou aspirante à direção. E ele vive falando dela, não, ela é diretora.
Então, tipo assim, eles é uma equipe muito fechada, né? Assim, tipo, eles fazem E ela tava tudo, muito sabe? feliz com os prêmios, cara. Teve uma das descidas na escada que ela tava mais eufórica do que o Bong Joon-ho, que ela tava muito feliz. Eu vi umas entrevistas com ela que o cara perguntava umas coisas assim, improvisada pra ele, saca? E ele dava uma resposta abstrata, sei lá, qualquer, e ela, na hora, na lata, eu como também lido com essa coisa de trabalhar em duas línguas, né? Eu fico vendo ela traduzindo do coreano pro inglês, assim, imediatamente eu fico, cara, essa mulher tem que ser muito genial, cara. Porque, tipo, se fosse eu ia ficar, peraí, como é que é aquela palavra? Peraí, deixa eu formular essa frase. Não é assim, na hora, ainda mais no nervo, na hora. Imagina, cara, caracas. Ela dá a impressão de ser uma profissional de tradução mesmo, impressionante. Se ela é apenas ligada com cinema, né, e não especialista nisso, parabéns, é muito, muito impressionante. Você ouviu, Heineken, a entrevista do editor também com tradução simultânea, não foi? Eu ouvi um podcast com ele, não lembro se foi acho que foi o Art of the Cut, ou foi, não sei se foi o Rough Cut, porque tem o Art of the Cut também. Também, acho que o Art of the Cut também fez, mas o Rough Cut saiu, até foi relançado um outro agora, porque eles encontraram um cara antes dele ser indicado, né? Tipo assim, depois eu acho que eles fizeram um outro já com a indicação. Atualizado. Eu fiquei muito impressionado também com o tradutor ali, do editor, o cara que estava traduzindo por editor, porque ele também trazia uns termos, eu acho que ele deve ser ligado também com a indústria, porque ele trazia termos ligados com a edição, que eu falei, cara, não é qualquer tradutor que vai conseguir puxar essas palavras assim tão rapidamente. Eu só prometo, se algum dia na vida eu vier dirigir um filme e ganhar o Oscar, eu vou fazer questão de falar em português e levar um tradutor. Mesmo conseguindo enrolar no inglês, eu achei muito massa, cara. Você chega lá e ouvir sua língua natal sendo dita daquela forma, cara. Porque todo mundo se esforça pra falar inglês. Style, é muito legal, né, cara? A gente podia prometer, entre cineastas brasileiros, de sempre levar um tradutor e falar em português. Mas agora, galera, falando da categoria de melhor edição, vamos concentrar aqui nossos esforços. Ford versus Ferrari foi o grande vencedor. Tava concorrendo ali com Irishman, né, o irlandês, Jojo Rabbit, Joker, o Coringa e o próprio Parasita que a gente tá falando aqui até agora. E o Ford versus Ferrari ganhou, como vocês já devem estar sabendo. Os montadores foram Michael McCusker e Andrew Buckland, acho que é assim que se fala, do diretor James Mangold. Então eu queria saber de vocês, galera, o que vocês acharam, primeiro, né, do vencedor e, enfim, se mereceu ou não mereceu. Ano passado eu lembro que foi bem polêmico, né, Marcelo? A gente tava lembrando aqui as nossas discussões. Davi Donato não gostou muito do vencedor. A gente tem grandes fãs do vencedor de edição do ano passado, que foi o Bohemian Rhapsody, né? Todo mundo aqui é apaixonado por esse filme. Me inclua fora dessa aí, por favor. Davi Donato descascou o abacaxi. Eu confesso que eu não sou um grande detrator do Bohemian Rhapsody. Não acho um filme bom, mas eu acho o filme só mediano. E sim com uma edição meio esquisita que só ganhou porque tinha muito corte. Pois é, então, agora já atropelando todos vocês, essa é a minha questão. Tava previsível que ia ser o Ford versus Ferrari por conta disso? Não tava não, eu não achei não. Não, porque você acha... Tem essa, tipo, tudo bem, era a Thelma Schumacher, mas nem ela sendo a Thelma Schumacher, do Martin Scorsese, né, a montadora lá do irlandês, não adiantou pro irlandês, que é um ritmo mais lento, filme longo. O Parasita também enfim, tem suas dinâmicas, mas não é um filme de cortes rápidos. Talvez o Jojo Rabbit, não. Jojo Rabbit eu vi o trailer, na verdade. O trailer tá bem rápido, mas eu acho que o filme também não é tão rápido. Não é tão rápido, não. Mais dinâmico mesmo é o Ford versus Ferrari, e isso me lembrou também justamente desse ponto que o Garça falou aí do Bohemian. Quer dizer, é essa a regra, não? Na verdade não, né? Tipo, até abrir aqui pra ver os ganhadores das edições anteriores. Eu ia comentar, na verdade, só de 2018, por exemplo, né? Que essa regra que a gente falou aqui nem se aplica, porque o Dunkirk ganhou e o Baby Driver, que seria o filme de fato que todo mundo está esperando que ganhasse, não ganhou, que é o filme cheio de corte. Inclusive que tem a ver com corrida pois é, bem lembrado, de carro, né? cara. E o Dunkirk tem a coisa da montagem até mais subjetiva, até, enfim, a coisa mais temporal, né, do Dunkirk, que acabou ganhando. Mas vários dos ganhadores, de fato, são ou filmes de guerra, ou filmes com muitos cortes, tipo Whiplash. Então, varia muito no fim das contas, né? Não é tão óbvio. Isso é muito louco, né? Porque, assim, o Baby Drive, se você usar a referência, o roteiro, né? Se você lê o roteiro já é bem assim. Então, na verdade, eu acho que não é... O filme é super rápido, cheio de corte, mas eu não sei se é mérito da edição necessariamente. Porque o roteiro, ele é escrito dessa forma também. Ele é muito pulado, sabe? Com entrecortes e tal. E eu acho que o Dunkirk, ele entrou mais como um aspecto de que a edição, de fato, fez parte de contar aquela história, né? A montagem faz parte da história pra você. Quando o cara decide um determinado corte, ele, na verdade...
interfere no que o resto da história vai ser contada, porque ele é temporal, dividido em 3 momentos. Então acho que faria até mais sentido, embora a edição do Baby Drive, não sei se vocês já viram um Baby Drive de fone de ouvido ultimamente, assim, é absurdo, é maravilhoso. Ele é um sound design incrível, que se mantém por muito tempo, mas tem uma coisa que o Baby Drive tem, que poucas pessoas reparam, é que do meio pro final, essa edição fantástica que acontece frenética no início, ela se perde mesmo. Por exemplo, se você vê o filme de fone de ouvido e vai parando, porque eu fiz isso, eu li o roteiro e aí depois eu assisti o filme com pausas e analisando com a equipe aqui, né? Porque era a época, enfim, do Bohemian Rhapsody, a gente ficava nessa discussão toda. Eu falei, não, vamos tentar entender mais. Eu juntei a equipe toda aqui, a gente fez um board que a gente chama, né? Que é a gente lê os roteiros, depois assiste os filmes, depois vai ticando no roteiro o que eles tiraram e botaram no resultado final e tal. E faz até um board, assim, na parede e tal, e faz umas linhas. E aí o Baby Drive, no meio pro final, não é a história, a edição mesmo, assim, o sound design, as coisas, elas vão se diminuindo. Porque no início, quando o carro passa, e aí tem tipo 4, 5, 6 postes, e o carro passa no poste, você escuta, sabe, bem pouquinho, dele passando, e isso é mesclado com a música. Do meio pro final, ele não faz mais isso, sabe? Do meio pro final, esses pequenos detalhes, eles são diluídos e a história fica mais importante do que a técnica de edição. Talvez tenha sido uma escolha mesmo deles. Tá, não vamos investir tanto tempo pra ficar... Porque deve dar um trabalho desgraçado, né? Você fazer 2 horas dessa coisinha minuciosamente sincada, né? Cada vez que tem um barulho, a coisa tá passando na frente, você escuta um sound design diferente, ele vai um pan. Então, eu acho que eles resolveram, talvez, sei lá, tô falando de cabeça, que financeiramente fosse dedicado mais para outras coisas do que gastar tanto tempo com isso, para que a edição ficasse incrível mesmo. Então, assim, eu amei a edição, eu acho o filme fantástico, morro de rir com as questões técnicas desse filme, mas eu acho que o Dunkirk tem uma questão com a história. A edição e a história estão mais presas nesse sentido, sabe? E só pra deixar um registro aqui, eu sou uma das poucas pessoas que defende a edição do Bohemian. Eu acho que as pessoas reagiram mal e elas reagiram mais a um vídeo do Thomas Flight e todo mundo repete o que o vídeo do cara falou. Mas eu não acho que ele seja um filme mal editado. Eu acho que ele é muito bem editado. Só que ele talvez não seja o melhor daquele ano. Mas aí também é isso. O Oscar vai e não vai ser acurado, né? E até aproveitando esse teu gancho aí do ser o melhor do ano, uma das questões que eu e o Rafa, a gente conversou aqui pra levantar é isso, e foi até o que a gente já conversou, Heineken, com você em áudio. Como é que a gente define que uma edição é a melhor do ano, que uma edição é bem feita, se a gente não tem, você falou isso mesmo, a gente não tem acesso ao material bruto. A gente não tem, muitas vezes não tem acesso ao roteiro. Que é esse cara, um dos diretores, e ele trabalha na Avad, na verdade ele trabalha pra Avad mesmo, então ele é super vinculado à questão das edições, e ele criou o Rough Cut, que é esse lugar pra chamar grandes editores pra conversar. Então vai editor do Star Wars, vai essa galera, né, gigante lá pra conversar com ele. E quase sempre em todos os episódios ele sempre faz essa reflexão, como é que a gente avalia uma edição? Porque as pessoas não veem a timeline aberta, a gente não vê o workflow do editor, tipo, as organizações de arquivos, como que ele faz. Você não vê um bom editor trabalhando, você vê um resultado que pode ser. E aí ele até falou nesse episódio do Parasita, ele fala que se você vê um bom resultado, existem outros fatores que estão ali, que a cinematografia pode estar excelente. Porque se a cinematografia for excelente, o cinematographer, né, for excelente, a performance for excelente, o roteiro for uma história muito fera, não é muito difícil você fazer isso ser fantástico, mesmo que você for fazendo um assembly muito simples, porque os outros elementos, eles são muito importantes. Agora, quando a coisa tá média, você nem sabe o desgraçamento da vida do editor para que aquilo saísse mais ou menos médio. Então é muito difícil você avaliar uma edição por esse aspecto, né? E tem que levar em consideração se isso faz frente a contar a história ou se, na verdade, a gente está falando de questões técnicas. Porque, neste caso, por exemplo, o filme precisa, no caso desse ano, né, que ganhou o Oscar, o Ford versus Ferrari, o filme precisa ter uma edição importante porque é uma corrida de carro, sabe? Apertar, e fica mais notório você fazer isso quando é um filme de corrida de carro. E você tem que, literalmente, brincar com o espaço porque você tá em 10 lugares ao mesmo tempo. Nos carros, você tá voltando, né, pro controle de corrida. E você vai ter outros personagens para você ter que contar a história, que são os carros, né? Então, para escolher takes que você vai para fora do carro, ao
invés de ficar na cara do principal ator famoso que você já pagou milhões pro cara tá lá, são decisões muito sérias que o cara pode tomar. Às vezes ele pode bancar essa coisa e fazer o filme ter uma cara totalmente diferente, né? Então essas escolhas de determinadas, reverso ou não reverso da cena, pesa muito para que você conte uma história mais apertada ou menos apertada, mais pra frente, né? Mais emocionalmente, colocando o espectador na ponta da cadeira. Eu uso, por exemplo, o filme O Three Billboards. O Three Billboards, como é que chama ele em português? Alguma coisa para um crime. Para um crime? É péssimo. Crime? Não é crime. É o Billboards Outside. Três anúncios para um crime. 3 anúncios para um crime. Isso. Nossa, que título engraçado. Mas enfim, esse Three Billboards é um filme que, se você for analisar a edição dele, ele é super apertado, inclusive tem frames errados, continuidade mesmo. O cara tá entrando no frame com o braço esquerdo e entrando mesmo no próximo, ele já tá lá dentro com o braço direito. E será que é uma opção consciente ou é uma coisa meio Godard? Eles resolveram bancar, né? Não, com certeza pra mim é uma opção consciente de fazer a coisa ficar mais apertada. Porque eu preciso botar atenção, porque a história é super lenta, as interpretações são devagar, o filme é todo num pace lento, o filme é bem puxado pra baixo, então a função do editor vai ser, a gente tem que acelerar o máximo sem perder a característica. E isso deve ser uma dificuldade gigante. Eu fico imaginando a dificuldade do cara de ter que apressar uma coisa que não pode ser apressada. Então o cara vai buscar pedaços pequenos, e aí isso faz a edição ser brilhante, né? É muito difícil você avaliar esse cara, porque no final o filme todo mundo meio que gosta, mas acha o filme lento. E eu sempre atribuo, cara, você gosta porque o filme foi bem editado. Porque se o filme fosse editado por uma edição mais solta, mais de acordo com o que o filme tá falando, como a gente gosta de dizer, o filme seria muito arrastadaço, ninguém ia gostar, ninguém ia curtir o filme, sabe? Mas ele tem toda essa morosidade da lentidão, mas ele é apertadíssimo nos entrecortes, cara. Apertadíssimo mesmo, assim. Tem horas que é engraçado. Tem uma cena que eu coloquei para o nosso grupo, eu acho, ou se não coloquei, eu vou colocar. Que é um cara entrando no frame e você vê um corte, ele começando, ele tá fora do frame, ele tá cruzando a cena entrando no frame. O próximo corte é a mesma cena dele entrando de novo. Sabe? Tipo, não é uma continuidade, é ele entrando de novo. Mas é porque é como se ele chegasse perto na cara dela 2 vezes, sabe? É pra realmente botar o lance assim, tipo, estabelecer o personagem uma vez, estabelecer o personagem no outro. Isso são, assim, sei lá, 7, 8 frames só de mudança, assim, entende? Acho que tem uma diferença aí a gente tá falando de prêmio, a gente que é editor, a gente quer ver o trabalho do cara, quer ver a timeline aberta, etc. Mas o prêmio não é o prêmio de melhor editor, o prêmio de melhor montador. Sim. O prêmio é de melhor montagem. Assim, o que vale mesmo é o resultado. É tudo isso que você falou agora no final, se tá mais apertado, se não tá, como é que é o fluxo do filme. É tudo para servir o final. Sinceramente, por mais que eu goste de making off e tal, quando eu tô avaliando a qualidade da montagem, eu não quero saber se a produção foi problemática, se o cara se queimou HD, se teve 1000 problemas em cima, que foi o caso do Bohemian Rhapsody, que se sabe aí que teve um monte de problema aí de o diretor fugiu e teve que outro cara finalizar e tal. Pra mim o que vale é como que essa história foi contada. E aí o trabalho do editor, por mais difícil que tenha sido, importa mesmo o final. E vocês acham que os votantes da academia, eu imagino que para edição sejam todos os votantes, ao contrário de, se não me engano, no filme estrangeiro, a gente tinha um grupo de votantes menor, mas para edição, que todo mundo vota, como é que será que o pessoal lida com essa subjetividade? Porque, né, não são montadores, então eu acho que a subjetividade nesse caso aí vai para as alturas, né? Com um grupo de não especialistas, pelo menos em montagem, você tem uma minoria ali de montadores ali no meio votando. Pois é, cara, eu sempre fiquei pensando nisso. Eu acho que de todas as áreas, talvez seja uma das mais não sei se é porque a gente vive isso, né? E acha muito difícil quando alguém tenta analisar o nosso trabalho que não conhece, porque figurino você tá vendo, né? Produção, você tá vendo o tamanho da trolha ali. Mas cinematógrafo todo mundo só pensa em luz também, né? Só muito pensa mais no quadro bonito. Isso. Na paisagem. Isso, no landscape. Mas assim, não são leigos totais. É a galera que... Não, claro. claro. A galera que tá na academia porque já foi indicado por alguma coisa. É gente que faz cinema. Então, eu não acho que você precise entender, ter estudado e trabalhar com montagem para julgar se o filme foi bem montado. Mas no final das contas não pega um feeling, não deve ser uma coisa muito de feeling, que é o que bem ou mal lógico, a gente faz em 90%, né, do que a gente tá vendo no filme, né? Não, e tanto é que uma coisa que sempre foi muito comum, mas que foi se perdendo ao longo dos últimos, 10, 15 anos, era que o filme que ganhava a melhor edição sempre ganhava o melhor filme.
Provavelmente porque aquela coisa, a sensação de que, nossa, eu gostei muito mais desse filme, então chegava em melhor edição e a pessoa marcava, bom, esse filme, o filme que eu mais gostei, aí marca lá como melhor edição. Não acho que haja um pensamento específico, nossa, a montagem desse filme, acho que acontece quando tem filmes, que aparentemente tem mais ação e tem mais cortes que a gente estava aqui falando. Muita gente talvez vote por achar que é um filme mais difícil de ser editado, não sei. Mas eu acho que tem essa coisa de fato subjetiva, que é só tipo, eu gostei muito desse filme. Por exemplo, eu acho que muita gente pode não ter votado no Irishman porque achou que o filme é muito longo, podia ser menor e foi mal editado. Vai saber, né? Nossa, eu achei brilhantemente editado o Irishman. Ele é longo pra caramba e não cansa em nenhum momento. Mas na cabeça de quem vota, que tem uma variedade absurda de tipos de pessoas de cabeça, por mais que se trabalhem, são trabalhadores ali da área de cinema, eu acho que é bem subjetivo os votos. Na verdade, em várias categorias, né? Sim. Our next category is film editing. Oh, we know all about film editors. They're the ones who like to cut out a lot of my lines. Oh, yeah. Unbelievable. I'm just going to say it. I hate this award. Oh, yeah, it's awful. It's awful. It's an awful award. Oh, hello? E eu sou bem oposto ao Davi, porque eu não consigo não pensar no coitado do editor sentado quando eu vi o Irishman e depois que eu vi que eles fizeram com 3 câmeras, né? Tipo, uma head e 2 arres, ou 2 arres e uma head, enfim, não lembro mais o que foi, se foram 2 heads. E eu ficava pensando, cara, imagina a quantidade de footage, imagina a quantidade de terabytes, caceta, bicho, eu fico com dó do cara, sabe? Eu também fico com dó, meu coração tá ali, mas assim, pra dar o prêmio de melhor montagem, eu tento esquecer essa parte aí. Eu concordo. Sim, claro. Nesse sentido, eu também concordo com o Davi. Mas você acha que deveria ter sido o Irishman? Você acha que a edição desse ano dos que concorreram, o Irishman foi a melhor pra você? Olha, eu vou ter que puxar uma Glória Pires aqui, porque eu não vi o Ford vs Ferrari. Os outros todos eu vi. Vou ter que puxar o Não Posso Opinar sobre o Ford vs Ferrari. Mas se ele não tivesse, se o Ford vs Ferrari não tivesse concorrendo, se fosse só os outros 4, eu ficaria muito entre o Irishman e o Parasita. Não sei exatamente qual. O irlandês tem umas brincadeiras de som, de corte de som muito interessantes. E no caso... trabalho de som com edição, porque você tem plano contra plano e quando corta para um lado você tem uma música tocando, quando volta a música para. Tem um momento em que a mulher acha que o carro vai explodir, ela vira a chave do carro, que tem um corte que eu achei maravilhoso, aquela que você cena fica muito tenso, a música é incrível, né? E aí corta para um carro explodindo, né? O carro que explodiu anteriormente, e você fica muito tenso. Então, eu também achei muito interessante. E mesmo olhando a categoria como um todo, por exemplo, o Jojo Rabbit, eu não sei porque tá nessa categoria. Não que seja um filme mal editado, e eu gostei muito do filme, inclusive. Mas eu não entendo por que tá aqui. Provavelmente porque foi um dos filmes... eu gostei demais da montagem do Jojo Rabbit. Eu também acho eu achei genial. O ritmo do filme a montagem faz parte da história, né? A forma como eles resolvem inserir o início dos Beatles com a cena, tipo, as escolhas que foram feitas e a montagem fica parte do filme. Aquilo são piadas de pós, né? São piadas de edição, assim. Por mais que isso esteja escrito no roteiro, é como eu tava ouvindo agora me esqueci o nome dela, cara. A que editou o Star Wars, né? A Brenta. Brita, alguma coisa assim, enfim. Ela falou uma coisa muito legal, assim, ela fala que às vezes no roteiro tá escrito a resistência está perdendo e perde cada vez mais número de naves. É isso que tá escrito, sabe? Aí ela, tipo, conta, acho que isso vai até no Art of the Cut, não lembro, mas enfim, ela conta isso, tipo, às vezes no roteiro tá escrito uma coisa que ela tem que remontar isso, e não tem essa cena, né? Essa cena às vezes não existe, essa cena é só citada, não vai ser filmado. Ela vai ter que indicar pro cara, então ela recria praticamente. Ela chega no departamento de estoque ou departamento de VFX, no caso do Star Wars, né? E pede, eu preciso de uma TIE Fighter vindo daqui pra lá e 2 TIE Fighters vindo daqui pra cá, e isso aqui, assim, ela, tipo, reescreve aquela coisa, sabe? Pra poder dar continuidade do momento em que ela parou da última cena pra próxima que ela tá indo. E essa é a parte da contagem de história, nem sei se existe esse termo, mas essa contagem da história que eu acho que o Jojo Rabbit tem de interessante, porque tem muito insert e tem muitas coisas que você percebe, ou pelo menos eu senti, que aquilo era além de necessariamente só da história, né? Tipo, é uma ajuda que a edição tava dando pra história. Eu acho maravilhoso aquela edição. Escuta, ninguém falou aqui, a gente ficou meio pra trás, na verdade, né? Um dos primeiros filmes o primeiro que eu vi de todos, o Coringa, né, o Joker, sei lá, eu tive uma boa impressão, teve um grande burburinho e tal, até pela atuação da Joaquin Phoenix, que, enfim, foi brilhante mesmo, ganhou o Oscar.
Mas em termos de montagem do Coringa... Eu acho ele amarradinho, ele tem até algumas opções bem interessantes, mas eu também não lembro nada muito específico, mas é bom. O trailer dele é muito bem montado. Eu até acho que foi a minha opção como primeira, eu não lembro mais se foi lá no nosso bolão, eu não lembro mais se foi Joker ou se foi o Jojo Rabbit, ou sei lá, agora não me lembro. Mas eu achei a montagem... Tô com o arquivo aqui, você votou no ótimo, Joker. então, Talvez eu tenha colocado Joker mais porque eu queria que ganhasse alguma coisa. Assim, eu preciso fazer um disclaimer pro nosso ouvinte. Eu sou um ponto fora da curva em termos de análise de cinema, cara. Porque eu realmente gosto de quase tudo. Eu tenho muita dificuldade de não gostar de alguma coisa. Porque eu trabalho com isso há muito tempo, eu sou ator há 20 anos, cara. Você gostou do último Star Wars, Heineken? Cara, eu gostei, cara. Eu falei, eu gostei, cara. Eu sou um ponto... Você eu sou fora, um ponto fora da curva. Não, esse foi o teste. Não, eu sempre tenho questões. Se você quiser que eu fale questões de cada um dos filmes, mesmo os que eu acho maravilhoso, eu sempre tenho pontos a colocar. Coisas que, se fosse eu, teria tirado isso, Mas, em geral, a minha tendência pessoal, ainda mais agora, né, aos 40 anos de idade, é tipo assim, eu acho maravilhoso que as coisas sejam feitas. Eu tava sempre preocupado agora com esse governo aí e tudo mais, eu sempre fico assim, cara, a gente precisa mais de arte, a gente precisa mais, sabe? Sei lá, eu sou muito entusiasta disso, porque eu vivo disso e, não sei, eu sou um ponto fora da curva, eu sempre gosto. Mesmo quando é ruim, eu acho bom. Você vê pontos positivos. Eu acho bom assistir. Mas eu entendo um pouco, Heineken, também a questão do Star Wars mesmo, abrindo um parênteses aqui. A verdade é que, mesmo, né, a gente não gostando, é um puta filme, é legal, uma experiência boa, é divertido, né? Não tem... são coisas de alto nível que a gente tá discutindo aqui. Às vezes eu sou até meio arrogante, né? Quem somos nós, réis mortais, aqui pra falar da montagem ruim do Bohemian, ou, né, se o Ford Ferrari não mereceu, né? Daríamos tudo pra ser o assistente do assistente do assistente do cara lá, tá ligado? Qualquer um aqui, né? Agora, quando é um moleque que faz um monte de jump cut no YouTube, puxando cartão SD na câmera e botando atrás do computador, e o cara vem falando que ele abre uma timeline no Premiere e vai ficar me dizendo que o Bohemian tá mal montado? Meu irmão, pelo amor de Deus, né? Me respeita, sabe? Você não sabe como é que eu trabalho, Heineken. Eu puxo o cartão SD e boto no YouTube. Não, é mentira. Obrigado. Mas assim, eu queria citar uma coisa muito importante, assim, pra mim o Joker tem uma coisa que é, por exemplo, tem uma cena específica que é quando a gente descobre que ele tá louco, talvez, em relação à namorada dele, né? Ele olha pra ela na casa e ela vai e quando ela fala, né, tipo, você não é o Arthur, que é do apartamento tal... Na hora que ela fala essa frase, né, essa fala, e antes de tudo eu só explicar, eu estudei esse filme pra caramba. Tipo, eu li o roteiro, eu vi sei lá quantas vezes. No cinema eu vi umas 6, 7 vezes. Eu comprei o filme e eu realmente estudei o filme porque um dos meus câmeras gosta muito desse cara. Gosta muito do Todd Phillips, gosta muito do Joaquim, gosta muito dessa obra toda. E eu tava trabalhando com uma produtora daqui, que a gente tava montando um documentário, e ela conhece alguém da elaboração da maquiagem. Então, lá no início, sei lá, 2 anos atrás, eu acho, até antes disso, a gente tava falando sobre um filme que sairia, que seria assim. Então, eu vim desde lá com esse filme sendo estudado, sendo falado na minha cabeça, sabe? Então, assim, eu realmente achei o filme fantástico. Nessa cena em que a gente descobre que ele tá imaginando ela, talvez, quando ela fala isso, né? Tipo, você não é o Arthur de tal lugar. Pra mim, Heineken, eu não preciso de inserts de cenas dele com ela, corte ele sem ela. Corte ele com ela, corte ele sem ela 3 vezes. Eu não preciso, sabe? Pra mim, é assim, cara, a primeira fala eu já entendi. Só que eu entendo também, porque eu crio obras artísticas e eu crio filmes também, que o filme não é feito para mim. O filme é feito pensando numa amplitude máxima possível de público. Então tem que pegar gente que não vai entender da primeira, tem que pegar gente que vai entender só na segunda vez que assistir, e tem que pegar, inclusive, gente que vai entender antes dela falar, até. Que, tipo, na primeira vez que ele olha pra ela, fala, essa menina é imaginária. Que não foi o meu caso. O meu caso só foi quando ela falou. A fala dela, quando ela retorna, quando ela bate na porta dele, já é irreal. Você fala, cara, tá esquisito isso daí. Isso. Né? Porque não, isso. você tava me perseguindo eu vi que você tava me perseguindo na rua.
Ah, sim, eu tava. Então tá bom. Bom dia, depois me chama. Não faz muito sentido, né? Eu tive amigos que chegaram nessa conclusão nesse lugar. Eu fui comprado até ali. Eu estranhei, mas eu não matei a charada ainda. Mas eu estranhei. Eu só matei quando ela fala, você não é o Arthur, não sei o que. Eu falei, caracas, nossa, ai, coitado do bicho. Ai, meu Deus, imagina, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus. Aí depois, quando vai aquele massacre de mostrar ele com ela e ele sem ela, eu já fiquei, eu não sou idiota, eu já entendi, sabe? E aí eu entendo pra mim. Então, assim, se eu pudesse abrir a timeline, se eu tivesse poder de chegar no Todd Phillips e falar, e aí, vamos apagar esses inserts aqui? Pode deletar esses inserts? Deixa ele inabilitado, porque a gente pode pular, ganha aí um segundinho, sabe? Tipo, eu acho que tem como o filme ficar cada vez melhor. Eu entendo que existe esse problema, mas eu também não acho que isso seja um problema do filme. Eu acho que é uma escolha de edição para explicar mais o filme, entende? Então, eu achei esse filme muito bem editado nesse sentido, porque as escolhas foram para tentar auxiliar a história. Então, a colorização desse filme eu achei fantástica, gente. Eu sempre falo isso. Não sei se vocês repararam, mas tem uma cena quando assim que ele mata uns caras no metrô e ele sai correndo e sobe a escada, a cena se transforma em preto e branco e depois ela sai e volta a ficar colorida. E é um color grade muito sutil, sabe? De uma transição de momento. Então tem várias coisas que eu achei que foram feitas na pós que eu achei esse filme muito bom. Mas é isso, ainda, a gente não tem prêmio para colorização. A gente mistura meio que tudo no mesmo lugar. Já tem prêmio para sound design, né, para criação. Eu ainda acho que um dia vai ter prêmio só para Foley, só para o sound design de ambiente, sabe, para edição de diálogo, sabe? A gente vai ficar cada vez mais específico quanto mais as pessoas vão discutindo sobre isso, sabe? Enfim, falei pra caramba, né? Corta tudo isso aí, Rafa. Não, nada disso. Imagina, cara, é uma honra ter você aqui. Eu tô, acho que é um dos episódios que eu menos falo aqui, cara. Eu me sinto muito mirim perto desses monstros, da cinefilia, né? Renato Gaiarsa com a sua imensa gama de títulos, Davi Donato, que tem um podcast que fala quase totalmente sobre cinema, o Heineken, que tá estudando isso lá no Canadá. É uma honra ter vocês aqui, acho que os ouvintes estão pirando. A gente já tá avançando aí, na verdade, no tempo, mas eu confesso que gostaria de ouvir um pouco mais. Marcelão, você tem alguma pergunta aí pra gente ainda fazer pros nossos queridos amigos colaboradores cinéfilos? Eu tinha um comentário, na verdade, mas totalmente fora do que a gente tá falando aqui. Só uma curiosidade, que o Parasita foi montado, não sei se todo mundo viu isso, foi editado com Final Cut 7. Eu adorei isso. Queria muito que tivesse ganhado por causa disso. É verdade, era ele, né, cara? Era ele. Eu lembro que rolou esse burburinho, mas não lembrava que era do Parasita. Né? Putz, sensacional, cara. O Final Cut 7 ganhou o Oscar, brother. 2009 eu acho que foi a última atualização. O negócio acabou em 2011, né? Que lançaram 10. Que no fim das contas, 10 anos depois, podia ter editado no Vegas e provavelmente sairia o mesmo filme. Tá aí, né? Uma bela prova disso, cara. Uma bela prova. Quer dizer, inimaginável uma coisa dessa. Você vai falar aí com a galera que só curte, né, tecnologia, fica brigando por causa de software. Aí você vai falar, meu amigo, não é nem DaVinci, nem Premiere, nem Avid, nem Final 10. Foi o Final 7 que ganhou. Agora, curiosidade, será que ainda tem filme sendo editado no rolo? Não, né? Acho que não. Eu sei que o Once Upon a Time in Hollywood foi os dailies, eles realmente filmaram e faziam print pra poder assistir os dailies, o Tarantino assistia no cinema projetado. Tipo os dailies, isso eu acredito. Cara, que é uma coisa mas assim... acho que o corte mesmo, acho que essa era já passou, não tem mais jeito. Né? Não tem. É porque também é muito excêntrico, né? O Tarantino pode, né? Não é uma... Mesmo que ele fizesse, não é o padrão, né? Mas se eu não me engano, eu chutaria que metade dos filmes, por exemplo, indicados a melhor filme foram em película. Pelo menos eu sei que o História de um Casamento foi... Sim. Chutaria até que o Jojo Rabbit, talvez. Eu tenho uma relação aqui, eu mandei lá no grupo dos patrões do Sala de Edição. Aliás, fica a propaganda aí, galera. Então é isso aí, meus queridos. Obrigado, Davi Donato, mais uma vez pela participação aqui, Renato Gaiarsa e Gustavo Heineken. Vocês são nossos queridos mesmo, amigos do coração. Parabéns aí por todo esse conteúdo que vocês carregam com vocês, essa paixão aí pelo cinema. Vocês realmente são 3 cinéfilos e isso é muito bacana de ver e é muito legal trocar figurinhas com vocês. E se você quiser entrar em contato com o Renato, com o Davi, com o Heineken, entra lá no nosso site, na página desse episódio,
que tem descrito lá todos os contatos direitinho. E eles estão todos lá no grupo do Sala VIP, no nosso Telegram, lá no grupinho bacana que a gente tem lá. Se você quiser fazer parte, a gente já falou como é que você faz. Então é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado e a gente vê segunda-feira, não é isso, Marcelão? Exatamente. Manda mensagem pra gente, pessoal. O que vocês acharam do episódio? Se a gente deu canelada, o que a gente esqueceu de falar, o que a gente falou errado. Manda aí, vamos trocar ideia. Escuta, antes de acabar o episódio, Marcelo, eu acho que o ouvinte tá curioso. Eu falei que você ia falar do seu prêmio lá, do bolão. O que você ganhou no bolão, rapaz? Ah, sim, exatamente. Todo ano eu faço com os amigos, a gente se junta pra ver o Oscar. E esse ano tem um amigo, o Adolfo, que tá lá, inclusive, no Sala VIP. Ele imprimiu um Oscar. Ele tem uma impressora 3D e ele imprimiu um Oscar super maneiro. Rapaz. Ele pintou com jet. E aí, o que a gente combinou foi quem ganhar o bolão fica com esse Oscar durante um ano. E aí, no próximo evento, eu vou ter que levar de volta lá pra ele ser disputado novamente. Que massa. Sensacional. Ou seja, meu querido, Sala de Edição levou o Oscar de melhor podcast. Rapaz, estamos por um ano. É que nem time de futebol quando ganha o título, né? Fica na camisa lá, aquele escudo lá dizendo que você ganhou o tal do título. A gente tá com a nossa estatueta aqui. Tira a foto, por favor, Marcelão. Vamos colocar nas nossas redes, porque Marcelo Ferraz foi campeão do bolão esse ano e não teve pra ninguém. É isso aí, galera. Valeu, gente. Até segunda. Valeu, Marcelão. Até segunda que vem, cara. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌